E o Arthur Lira arregou mais uma vez para o Lula, como nós falamos aqui no canal que ele iria fazer. Nós temos que parar com esse hiperdimensionamento dos poderes do Arthur Lira. Ele não tem todos esses poderes, porque foi ventilada a possibilidade de ele ameaçar o governo Lula com a MP que recriou o Minha Casa Minha Vida. Ele poderia travar a votação, mas não foi isso que aconteceu. A votação ocorreu de modo simbólico e sem nenhum tipo de obstrução. Nós falamos, vai ser um erro do Lira se ele quiser dificultar essa MP. Seria o fim político dele, um erro. Como já foi um erro ele ter soltado essa informação que ele poderia deixar caducar a MP. Coloca aqui nos comentários, o Lira arregou? Foi um erro dele ter ventilado essa ameaça sobre o Bolsa Família, ou o Minha Casa Minha Vida? O que você acha dos poderes do Arthur Lira? É um hiperdimensionamento? Deixe seu like se você curtiu a regada do Lira e se inscreva no canal. Essa MP que foi feita pelo Lula recriou o Minha Casa Minha Vida, acabando de uma vez por todas com aquela porcaria que foi o Casa Verde e Amarela do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não teve o objetivo, vamos ser claros aqui com relação a uma Casa Verde e Amarela do Bolsonaro. Ele não fez o Casa Verde e Amarela para repaginar o programa. Não, o Bolsonaro com o Casa Verde e Amarela, ele destruiu o Minha Casa Minha Vida. Esse era o objetivo do Bolsonaro, destruir um programa habitacional que leva moradia para pessoas de baixa renda, porque o governo Bolsonaro não era um governo para a população de baixa renda, mas sim um governo para os ricos, como o próprio Guedes revelou em conversa com o Bolsonaro, link aqui no card. Então o Lula teve que recriar o Minha Casa Minha Vida com essa medida provisória. E aí começou um burburinho que o Lira poderia caducá-la, mas o que acabou acontecendo? Votação simbólica na Câmara dos Deputados nas vésperas de um feriado, o feriado de Corpus Christi não tinha ninguém e a votação foi feita, houve a liberação de votação virtual, não houve nada, nenhuma dificuldade, nenhuma emenda, absolutamente nada. Só teve lá o Marcel Van Hatten, aquele cara que fica falando com a boquinha assim, né? Parece o Costinha. Toda hora ele tá com a boca torta. Ele odeia tanto os mais pobres que toda hora ele fica com a boca torta. Ele odeia tanto que ele foi contra o programa habitacional para pessoas de baixa renda, com justificativas pífias, mostrando que ele não tem, ou o Novo não tem qualquer tipo de sensibilidade com a população de baixa renda. E sem qualquer tipo de ameaça do Arthur Lira, porque houve, né, aliados do Arthur Lira, fizeram, ou o próprio, né, fez ventilar na imprensa, essa foi uma informação do Lauro Jardim, que o troco do Arthur Lira, por conta daquela operação da Polícia Federal, dos kits robótica, viria na votação dos projetos do governo. O Lira vai dar o troco, o que ele vai fazer? A reforma tributária tá de boa, tá garantida porque é um projeto de interesse do Lira, mas ele vai acabar prejudicando a votação do Minha Casa Minha Vida, igual ele fez com a votação da MP dos ministérios. E lá ele também arregou, porque todo mundo sabia que seria aprovada, todo mundo sabia isso. Mas a imprensa ficou, não, porque o Lira vai pressionar o Lula, ele vai tentar aqui pressionar para tentar tirar mais alguma coisa na MP do Minha Casa Minha Vida. Um blefe falso. Um blefe falso, como nós falamos que seria nesse vídeo aqui em cima. Não dava para o Arthur Lira ameaçar o governo com essa MP deixando caducar o Minha Casa Minha Vida. Era óbvio que isso seria um blefe falso, seria o maior erro da vida do Arthur Lira, pressionar o governo com Minha Casa Minha Vida, porque ele não teria qualquer tipo de endosso por parte dos próprios correligionários do Centrão. Esse programa, pessoal, é um programa que tem alto poder de voto, porque é um programa de entrega. A população sente o impacto. Ele cria ali um conjunto habitacional e entrega 1.800 casas, que são votos para o prefeito local, são votos para o deputado local. Você acha mesmo que à véspera de 2024... ele teria qualquer tipo de endosso, talvez do Fufuca, do Hugo Mota, que são os deputados ecos de baixo clero tentando ascender politicamente, mas nunca teria apoio, nunca teria apoio. Então foi um blefe falso, um erro do Arthur Lira, porque se você não consegue bancar, você não tem que blefar. Você só blefa quando você sabe que você consegue bancar. E esse blefe mostrou um erro, mostrou que o Arthur Lira ele está enfraquecido. A mesma coisa aconteceu com o programa Mais Médicos. Lula recriou o programa Mais Médicos via medida provisória. E aí o que acabou acontecendo? Mas a mesma coisa, né? Ah, não, pode ser que ele deixe caducar, houve essa notícia, né, que o Lira iria deixar caducar o Mais Médicos, ou iria arrastar a MP até o prazo final da votação, e ele não vai fazer isso. Não há blefe com programas de alto impacto social, porque isso traduz em votos. Pessoal, entenda uma coisa.
a parte que mais importa para a população com relação ao executivo municipal é saúde e educação. O programa Mais Médicos leva médico para o posto de saúde lá da cidadezinha do interior, lá daquela cidadezinha, onde é necessário para que os deputados possam promover os seus candidatos, para que os prefeitos possam forjar os seus sucessores ou vencerem novamente a disputa que vai acontecer no ano que vem. Não tem como o Lira querer ser levado a sério com blefes envolvendo programas sociais. E eu espero que esse caso do Minha Casa Minha Vida deixe muito claro que o Congresso, ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Nem Lira, nem o Congresso podem tudo. Como o presidente da República também não pode tudo. Porque algumas pessoas, elas acreditam que nós vivemos num sistema ditatorial. Eles criticam a ditadura do Bolsonaro, mas querem, quando o presidente assume, que ele seja um ditador, como o caso do Lula. Eles querem que o Lula, numa assinatura, numa canetada, aprove e coloque todas as suas vontades. Mas não é assim. Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder legislativo junto com o poder executivo. Não dá para o Lira nem o Congresso subjugarem o presidente da República. Não é assim que funciona. Temos que parar com esses exageros envolvendo o Arthur Lira, porque parece que o cara é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode derrubar presidente, ele pode tirar ministro do STF, ele pode derrubar o Renan Calheiros, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode trocar ministério. Não pode. Não pode, tem uma limitação. Ele pode muito, mas não pode tudo. E ele está limitado ao cargo que ele ocupa. No ano que vem, quando ele sair, ele deixa de ser esse todo-poderoso. Fora que existe também uma falta de compreensão do que está acontecendo. O cara está exposto. E muito exposto. Ele tem uma operação da Polícia Federal que está pegando todos os aliados dele. Inclusive um que pode ser um laranja. Eu vou falar isso num vídeo posterior. Então não adianta achar que o Lira, ele vai fazer. Não vai, porque ele está exposto. Ele diz que não tem relação alguma com o pessoal lá dos desvios de recursos, do kit robótica lá em Alagoas. Só que tem um aliado dele, que é o Catunda, que é o dono da empresa, que tem o vereador lá, o João Catunda, que é próximo do Arthur Lira. Gente, a política de Alagoas tá aqui na minha mão, pô. Não adianta. Se você quiser entender o que tá acontecendo com o Arthur Lira, com o Renan Calheiros e Alagoas, você tem que estar aqui no canal. Você tem que estar aqui no canal porque nós sabemos os pormenores dessa história. Os pormenores. Então ele tá exposto. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas foi lá pedir ajuda do Lula. Mobilizou metade da República. Ora, se ele não tem nada a ver com isso, por que ele tá com medo? Não adianta. E comparar Arthur Lira com Eduardo Cunha é um erro primário, é um erro infantil, é um erro pueril de quem não entende nada de análise política. São figuras diferentes, de contextos políticos diferentes, com adversários diferentes, com propostas diferentes, é tudo diferente. Arthur Lira Eduardo Cunha era do Rio de Janeiro. Não dá pra você ter uma política paroquial no Rio de Janeiro, como dá pra fazer em Alagoas. Em Alagoas há uma disputa de dois clãs, o clã dos Calheiros e o clã do Arthur Lira. O Lira é mais fraco do que o Renan Calheiros. Ele tá tentando ascender politicamente. O Eduardo Cunha queria se manter ali, o poder no legislativo. O Arthur Lira tem outros poderes, outras ambições. Ele quer ser governador de Alagoas. E outra, o Eduardo Cunha já tinha não tinha problemas na justiça antes do impeachment de Dilma. Ele só foi ter problemas na justiça depois e foi preso. O Arthur Lira já tem problemas na justiça. Ele não vai pautar absolutamente nada. Parem de fazer comparação. E eu não estou falando pra você, estou falando por comentaristas políticos. Tá me irritando essa história do Arthur Lira. Pô, os caras não fazem o dever de casa de querer estudar a política de Alagoas e vêm falar um monte de abobrinha? Fortalecendo o Arthur Lira, que não tá forte, como é falado? Olha, tá me irritando o amadorismo da cobertura política do caso do Arthur Lira, Renan Calheiros e Lula. Tá me irritando demais. Ainda bem que eu tenho vocês para me ajudarem a oxigenar. Porque se a gente só ficar ouvindo o que os comentaristas estão falando, nossa senhora, nós vamos fazer análise política de criança de 4 anos.